Bem-vindo a mais um Trabalho em Revista, programa produzido pelo TRT de Mato Grosso e que trata aqui de assuntos do seu interesse. Mato Grosso recebeu a visita do Comitê Gestor do Movimento pela Conciliação do Conselho Nacional de Justiça. Para saber o que é esse movimento, a gente conversa agora com o juiz André Goma de Azevedo, que é da Justiça da Bahia. Doutor André, obrigada pela sua presença aqui. Que comitê é esse, doutor? O Comitê Gestor do Movimento pela Conciliação é o comitê do Conselho Nacional de Justiça que coordena os trabalhos de conciliação e mediação no Poder Judiciário brasileiro. E ele é recente, doutor? Ele foi criado junto com o Movimento pela Conciliação há 6 anos. E essa visita que vocês fizeram a Mato Grosso foi especificamente ao nosso estado ou está sendo feita em todo o país? Começa a ser feito em todo o país. O Mato Grosso foi o primeiro estado a ser visitado, né? Agora todos os estados e todos os tribunais receberão uma visita de algum membro do Comitê Gestor, exatamente para apoiar na implantação de um novo projeto, que é o da Resolução 125, que trata de novos modelos de conciliação para o judiciário brasileiro. E aqui em Mato Grosso, o comitê, o senhor como representante do comitê, visitou a Justiça do Trabalho? Visitei a Justiça do Trabalho e a Justiça Estadual, né? Para tratar também da conciliação? Para tratar exclusivamente sobre a conciliação, a proposta. Doutor, e no TRT de Mato Grosso, o que o senhor observou? Alguma iniciativa de conciliação? Já há alguns anos o Tribunal do Trabalho de Mato Grosso é pioneiro em muitas iniciativas em conciliação. Aqui, especificamente, o núcleo de conciliação tem tido um resultado notável e, sobretudo, na adequada compreensão do que vem a ser a conciliação para o judiciário brasileiro. E explico melhor. Nosso usuário, ele vai ao Poder Judiciário, o cidadão, querendo soluções. Até algum tempo, quando se falava em acesso à justiça, como é que o usuário pode chegar à justiça, se pensava em simplesmente abrir o espaço para que ele pudesse peticionar ou ter seus conflitos resolvidos. Mas muitas vezes o usuário ia ao Poder Judiciário, tinha um conflito resolvido e não saía satisfeito. Então, essa nova modelagem que está sendo dada à conciliação é exatamente uma preocupação com trazer soluções ao jurisdicionado, ao nosso usuário. Nessa iniciativa que o senhor viu aqui no Núcleo de Conciliação, o que na prática ele faz e que o senhor, como membro do comitê, entende que seja interessante manter ou ampliar? A principal ponderação é que muitas vezes nós temos operadores do direito, sejam juízes, procuradores do trabalho, promotores, ou advogados, que entendem que a lei ela deve ser aplicada em primeiro lugar, né? E de fato, a proposta é que a lei deve ser aplicada sim, mas ela deve ser aplicada para efetivamente atender o seu objetivo, que é resolver os conflitos. E resolver os conflitos significa trazer uma solução efetiva para o jurisdicionado. Então, explico melhor. Pegando um exemplo de um determinado hospital que está em um processo de recuperação judicial. Se isso fosse simplesmente levado ao Poder Judiciário Trabalhista, e um juiz quisesse simplesmente aplicar a lei, possivelmente ele aplicaria, faria uma série de condenações, o hospital não conseguiria se reestruturar e, como consequência, aquelas pessoas que receberam, vamos dizer, 100 da decisão judicial, conseguiriam, de fato, eventualmente ter nas suas contas correntes uma pequena fração disso. Então, a principal preocupação é começar a pensar em termos de soluções efetivas. Então, estou dando um exemplo aqui do próprio Mato Grosso, em que houve uma grande negociação com todos os credores e, em função disso, se permitiu fazer um funcionamento melhor desse conflito. Quer dizer, se está respeitando a lei, mas agindo muito acima da meta pela lei estabelecida. Doutor André, sobre o Núcleo de Conciliação, a gente tem uma matéria que a gente vai ver agora, para todo mundo saber um pouquinho mais
que é esse núcleo de conciliação aqui da Justiça do Trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região conta desde 2006 com um núcleo de conciliação em sua estrutura. De lá para cá, o núcleo já ajudou a solucionar milhares de processos, desafogando consideravelmente a tramitação de processos na Justiça do Trabalho de Mato Grosso. As atividades relativas ao núcleo de conciliação foram regulamentadas por uma resolução administrativa e estão inseridas no Plano de Gestão Estratégica do TRT através do Programa de Conciliação, que prevê, entre outras ações, a reestruturação e informatização das atividades do núcleo, tudo visando a melhoria contínua nas suas atividades. O Núcleo de Conciliação do TRT Mato Grossense adota uma dinâmica que facilita a discussão e o fechamento de acordos trabalhistas, além de otimizar os trabalhos com uma grande economia processual. Nos casos em que uma mesma parte responda a várias reclamações trabalhistas, o núcleo transforma um desses processos em piloto e nele passam a ocorrer todos os atos processuais. São dezenas e até centenas de processos resolvidos amigavelmente em uma única vez. Conforme dados levantados pelo núcleo, o índice de acordos nas salas de conciliação gira em torno de 40%, o que representa um excelente percentual em se tratando de rito ordinário. Recentemente, o Núcleo de Conciliação do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso passou por diversas mudanças. A estrutura do núcleo conta agora com 3 juízes, sendo um atuando na execução e 2 na fase de conhecimento, além de 9 servidores. O núcleo é composto de 2 salas de conciliação com pré-conciliador na sala de espera, onde são efetuadas as tentativas de acordo na fase de conhecimento dos processos das 9 varas do trabalho da capital e ainda a sala de conciliação dos processos de execução de todas as varas do Estado, na qual é feita a seleção de processos de grandes devedores. As audiências da fase de conhecimento são realizadas de 20 em 20 minutos e a pauta é seletiva, ou seja, não são pautadas aquelas empresas que têm como praxe não conciliar, a exemplo de bancos, correios e pessoas jurídicas de direito público. Em caso de fechamento de acordo, o juiz do núcleo homologa a conciliação ou sentencia se a matéria for unicamente de direito. Se não houver acordo, o processo é incluído para instrução na pauta da vara da capital, constando na ata as propostas de acordo do reclamante e do reclamado, para que, na instrução, os juízes das varas de origem continuem as tratativas de acordo. Basicamente, a vantagem é em relação ao aumento do número de conciliações. Nós temos estatísticas que indicam que no ano passado, em 2009, a média de conciliação que existia nas varas era de 12% nos processos de rito ordinário. E atualmente a gente vê que passou de 30%. Por quê? Porque são juízes que têm aptidão para conciliação, que estão lotados lá no núcleo, foram treinados para isso, têm uma vocação para conciliar e por toda a estrutura que foi montada lá, os advogados já vão com uma predisposição para acordo, as partes já entenderam esse propósito, então aumentou muito o número de conciliação. Uma das vantagens que eu entendo haver do núcleo de conciliação é quando os juízes que lá atuam registram os valores das propostas de acordo, o valor pedido pelo reclamante e o valor ofertado pela reclamada. Isso vem a facilitar na audiência de instrução o fechamento dessa conciliação, quando isso não é feito lá no núcleo. Notado com a existência do núcleo de conciliação, a possibilidade da gente concentrar em um mesmo momento a conciliação de vários processos, o que facilita o contato do advogado que patrocina várias causas ao mesmo tempo com o juiz e a outra parte,
normalmente o mesmo resultado. Antigamente não havia ar-condicionado no local, o ar-condicionado era de qualidade ruim, as partes de jurisdicionados, advogados passavam muito calor, não havia muitas cadeiras para que eles pudessem se sentar. E hoje nós temos um espaço de espera muito mais confortável. Temos sofás, temos cadeiras suficientes, temos um ar-condicionado que funciona muito bem, então as partes já entram para a sala de audiência bem mais tranquilas, o que facilita a aproximação no momento da conciliação. Então esses fatores estruturais que nós implementamos aqui, relativamente ao conforto da sala de espera e também ao maior espaçamento das audiências, gerou uma situação muito adequada e propícia para nós aumentarmos os índices de conciliação. No novo espaço, recém-inaugurado, aspectos físicos como o ambiente, a cor das paredes, a disposição dos mobiliários foram levados em consideração. Estudos comprovam que estes aspectos podem influenciar no resultado da tentativa de conciliação entre as partes. E os resultados já podem ser observados na satisfação das partes e advogados que diariamente procuram um núcleo para um bom acordo. Para mim foi ótimo, foi um acordo que eu estava dentro das minhas condições, né, de pagamento. Fiquei satisfeita pelo acordo de ambas as partes, eu acho que isso foi muito bom para mim. Estou satisfeita. Eu acredito que melhorou muito os advogados. Aumentou o número de salas, aumentou o número de mesas para conciliação. Isso realmente facilita a vida dos advogados e facilita que se atinja esse objetivo que seria da conciliação no justiça do trabalho. É a melhor sala aqui de espera, né? Que tem mais acomodações, o ar-condicionado funciona melhor e tem a salinha de antessala de tentativa de conciliação também que a gente pode tentar, antes de entrar na audiência, fazer algum acordo. Só do clima está mais agradável, as pessoas ficam menos nervosas, né, de estar aqui aguardando. Uma inovação que também já está sendo colocada em prática é a conciliação prévia, na qual voluntários selecionados pelo TRT atuam como pré-conciliadores antes das audiências. Além de contribuírem para a solução rápida dos processos, os voluntários têm a opção de acumular pontos válidos para concurso público na magistratura trabalhista. É uma atividade que eu percebi que eu posso fazer com autonomia e tenho contato com os advogados, sei que é essa área que eu quero seguir. Não é assim, eu não tenho êxito 100%, pelo contrário, mas eu acho que se eu conseguir uma conciliação num dia, eu já fiz minha parte, bem feita. Eu sinto que as partes ficam mais à vontade de falar para mim, acho que por saberem que eu não sou juíza, não ter todo aquele medo, e eu acho que principalmente as partes que eu consegui conciliar não foi assim uma conciliação feita juridicamente, eu resolvi, foi uma conciliação social, eu consegui resolver um problema de um falar para o outro, pedir desculpa, eu acho que isso que é o mais importante. E a oportunidade de ser pré-conciliadora na Justiça do Trabalho veio com a oportunidade de contar prática e também para ter um contato maior com o público e sentir um pouco como que é a dissolução de conflitos, até para a minha vida, depois como advogada militante na área, para mim vai ser uma boa, até com prova de títulos também, é mais viável. As boas práticas desenvolvidas pelo Núcleo de Conciliação do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso há muito tempo coloca entre as principais organizações judiciárias brasileiras preocupadas com a rápida e eficaz resolução dos processos. Por isso, anualmente planeja suas atividades também com vistas à participação no Movimento Nacional de Conciliação instituído pelo Conselho Nacional de Justiça, no qual, ano após ano, vem se destacando em nível nacional. Outra iniciativa que dentro em breve será colocada em prática é a disponibilização de cursos sobre conciliação aos advogados trabalhistas em conjunto com a escola da UAB. O TRT mato-grossense sabe que conciliar envolve uma cultura que leva tempo para se formar. Por isso, está empenhado em difundir esta cultura em todo o seu raio de atuação. Núcleo de Conciliação do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região.
É a Justiça do Trabalho propiciando bons serviços ao cidadão de Mato Grosso. Doutor André, como a gente viu, no Núcleo de Conciliação aqui na Justiça do Trabalho de Mato Grosso tem a figura do pré-conciliador. Qual que é a avaliação que o senhor faz, que o comitê do CNJ faz dessa figura? É uma prática bastante inovadora e que me parece que aqui no Mato Grosso tem tido resultados muito positivos. É seguramente um dos primeiros, se não o primeiro tribunal a desenvolver esse trabalho como uma política pública e merece ser examinado com muita atenção. Doutor, o CNJ, como o senhor disse agora há pouco, ele editou uma resolução, a Resolução 125, que estabelece essa criação de núcleos e centros de conciliação. No caso do TRT de Mato Grosso, esse núcleo que está já em funcionamento, ele atende a essa resolução? Atende muito bem, inclusive, estabelecendo, acho que dentro da própria fisionomia do tribunal, né, o rosto de conciliação, acho que está muito bem caracterizado. Doutor, e essa resolução, o que ela vai mudar em tribunais, por exemplo, que não tem o núcleo? Os tribunais naturalmente serão instados a desenvolver não só núcleos, mas centros de conciliação. O núcleo seria, em termos simples, o cérebro pensante da autocomposição ou da conciliação e mediação, é isso que a gente se chama de autocomposição, dentro do tribunal. E os centros que são os músculos do programa autocompositivo, onde ocorrem as conciliações. Qual é a ideia da Resolução 125? Até hoje, o Judiciário brasileiro, seja federal, trabalhista, estadual, ele trabalha principalmente em cima de trilhos, que são trilhos de julgamentos. Todo o Poder Judiciário ainda é focado aos julgamentos que ocorrem ali no Poder Judiciário. Com a Resolução 125, se propõe o estabelecimento de novos trilhos só para conciliação, para que o Poder Judiciário seja um Poder Judiciário menos julgador e mais aproximador, harmonizador ou até mesmo, se a gente pode dizer, pacificador. O nosso problema, e esse é um grande problema que nós temos no Poder Judiciário, é que nós operadores do direito, vivemos até muito pouco tempo muito arraigados em ficções jurídicas. Uma delas é de que o juiz pacificava com a sentença. Então o juiz, dando uma sentença, pacificou a relação conflituosa das partes. E de fato, nós sabemos que isso só é verdade para quem acredita nas ficções jurídicas. E o nosso usuário, ele fica muito aborrecido quando ele percebe que estão impondo uma realidade que está distinta da dele. Então, a proposta aqui é começarmos a pensar em termos de uma autocomposição, uma pacificação que verdadeiramente traga alento para o nosso usuário. Doutor, o Judiciário tem feito essas campanhas em favor da conciliação e muitas das críticas que se faz a esse movimento é justamente que o Judiciário estaria preocupado em resolver o seu problema, o excesso de processos, e com isso poderia prejudicar as partes. O que é que o senhor, o comitê gestor, tem a dizer sobre isso? Mas isso o senhor responde daqui a pouco, a gente vai com um breve intervalo, não sai daí, a gente volta já. Reafirmando seu compromisso com a transparência e a cidadania, o TRT Mato Grossense disponibiliza em seu site os mais variados tipos de informações e serviços, além, é claro, das notícias do Judiciário Trabalhista em nosso estado, atualizadas diariamente. Acesse já www.trt23.jus.br. Justiça do Trabalho em Mato Grosso. A Justiça Cidadã. Você sabia que o trabalho precoce pode causar problemas de coluna e deformações nos ossos, além dos riscos de intoxicação, mutilação e morte? Cartão Vermelho ao Trabalho Infantil. Uma campanha. Iniciativa Superintendência Regional do Trabalho e Emprego e Governo de Mato Grosso.
Estamos de volta com o programa Trabalho em Revista, que hoje conversa sobre o Movimento Nacional de Conciliação e a visita do Comitê Gestor do CNJ aqui a Mato Grosso para conhecer as estruturas e tratar da conciliação. Doutor André, o senhor ia falar para a gente como é que o comitê responde às críticas que o judiciário tem recebido de que esse esforço todo de conciliação, ele tem como objetivo, ou ele atenderia o judiciário na medida em que reduz o número de processos, no entanto pode prejudicar as partes nesse afã de fazer os acordos. E são preocupações absolutamente legítimas, né? Eu acho que da mesma forma que nós temos bons julgamentos e maus julgamentos, e que nós naturalmente precisamos criar mecanismos de controle para que nós tenhamos cada vez mais bons julgamentos, nós temos boas conciliações e más conciliações, né? E nós temos tribunais que têm desenvolvido trabalhos excepcionais com boas conciliações que, em primeiro lugar, atendem muito bem ao jurisdicionado, né? E, em segundo lugar, reduzem o atraso, a morosidade e até mesmo a própria, muitas vezes percebido como descaso com o jurisdicionado em função da demora na prestação jurisdicional. Então, de fato, existem boas conciliações e a grande preocupação, e absolutamente legítima, é que nós possamos criar mecanismos para que não hajam essas conciliações simplesmente para matar processo, como se fala. A pessoa não está preocupada em resolver o conflito, e sim em acabar com o processo. A própria Resolução 125 estabelece um dos mecanismos de controle, que é a avaliação de satisfação do usuário. Então, com o tempo, ainda não sabemos quando, mas seguramente nesse próximo ano, nós já teremos o usuário avaliando a satisfação com a conciliação do tribunal. Isso já vai permitir um poder judiciário também mais democrático. Doutor, essa nova cultura, esse novo pensar o judiciário, como o senhor disse no primeiro bloco, é mais como um espaço de harmonização do que de julgamentos, não precisa, melhor dizendo, da participação dos advogados, por exemplo? Sem dúvida. E é uma mudança de cultura que já está ocorrendo, né? Não só dos advogados, mas também de juízes, procuradores do trabalho, promotores, né? De começar a repensar o próprio Poder Judiciário, né? E isso só vai funcionar de uma forma plena quando estiverem todos esses agentes de solução de conflitos trabalhando de uma forma harmônica. E já há doutor, alguma atividade, alguma iniciativa de envolvimento, de aproximação com os advogados? Eu daria até um exemplo do próprio Mato Grosso. Recentemente acompanhei um magistrado mato-grossense da própria Justiça do Trabalho que lecionou um treinamento para advogados sobre como aproveitar da melhor forma possível a conciliação. Doutor, falando em conciliação, anualmente o Judiciário organiza, a gente vê na mídia, a Semana de Conciliação. Em geral, no final do segundo semestre, no final do ano, mais no segundo semestre. Esse ano teremos novamente? Há alguma novidade? Teremos. A grande novidade é que a Semana Nacional da Conciliação sempre, pelo menos até esse momento, tem se mostrado como muito positiva, como uma forma de mobilizar o judiciário à conciliação. Nós já temos bons tribunais que fazem mais de uma semana de conciliação, salvo engano, a Justiça Trabalhista aqui tem 3 ao ano, ou teve 3 no último ano, né? Mas mais do que isso, é uma semana de conscientização sobre a importância da conciliação na sociedade brasileira. Me permita dar um exemplo doméstico, né? Naturalmente, todos nós que vivemos em sociedade temos conflito, né? Aqueles que veem o conflito como algo negativo tendem a atribuir responsabilidade ao outro. Aqueles que tendem a ver o conflito como um fenômeno natural tendem a pensar em resolver o conflito. E a ideia essencial, até como o valor que está atrás da Resolução 125, é que o conflito ele é um fenômeno que precisa ser resolvido e não vencido.
O conflito, ninguém vence efetivamente um conflito. Eu brinco sempre dizendo, olha, quando eu tenho conflitos com a minha esposa, se ela vence ou se eu venço, na verdade, ninguém vence. Nós só conseguimos aproveitar bem o conflito quando ele é bem resolvido. E a partir dali os dois vencem. Então é o mesmo componente que nós temos em todos os campos conflituosos do Poder Judiciário. Na esfera penal, na esfera civil, na esfera trabalhista, na esfera federal. Nós devemos pensar em resolver conflitos de uma maneira mais eficiente e não em vencê-los. Doutor, quem está nos assistindo, a pessoa que tem um processo, seja na Justiça do Trabalho, na Justiça Comum, como que ela pode obter essa oportunidade, essa participação nessa conciliação? Deve procurar a Justiça, procurar o advogado? Como que ela, o senhor como magistrado, procura o magistrado, o senhor como magistrado, com essa visão de dentro do balcão, como é que quem está do outro lado, das partes, podem participar desse movimento ou pelo menos essa nova tentativa dessa nova cultura? E eu acho até um ponto muito interessante que foi comentado, né? Que é uma tentativa de uma nova cultura, porque na verdade nós estamos mudando algo que está arraigado no Poder Judiciário há muito tempo. Então, em 6 anos, os progressos foram notáveis, né? Mas seguramente é vamos dizer assim, uma mudança de valores de Poder Judiciário que provavelmente ainda vão demorar outros 10 ou talvez até mais. Agora, o nosso usuário, o cidadão, ele pode ajudar muito exatamente buscando centros de conciliação, seja na esfera trabalhista, que aqui no Tribunal Trabalhista existe o nome de núcleo, né? Núcleo de conciliação, seja na esfera civil e, naturalmente, buscar esse tipo de solução. Doutor, muito obrigada por todas essas informações, pela sua participação aqui conosco, e assim nós terminamos mais um Trabalho em Revista. Mas se você quiser rever este ou os quase 140 programas que nós já fizemos, é só entrar na página do TRT na internet, trt23.jus.br. Esta entrevista, este programa, assim como todas as outras, também estão disponíveis lá na internet, também na página youtube.com/trt23oficial. E você também pode participar do nosso programa enviando a sua sugestão. O endereço eletrônico está aí no seu vídeo. Obrigada e até o próximo programa.